Falamos agora de café aqui no Agricultura BR e claro que café não deixaria de ser afetado por todo o cenário internacional de pressão, de preocupação e claro de trazer ali custos mais elevados de uma maneira geral para o mundo todo. Isso, claro, vai impactar em todas as produções, as culturas aqui no Brasil e o café é uma das suas principais e a mais tradicional do país. Para falar a respeito do mercado, principalmente aí com os negócios internacionais, referência da Bolsa de Nova York, eu vou conversar agora com o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que responde algumas perguntas aqui para o cafeicultor brasileiro. Eduardo, um prazer falar contigo mais uma vez, tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E o que está acontecendo agora, claro que traz preocupação generalizada do aspecto econômico, financeiro, por conta de custos que vão ficar mais altos, uma inflação mais alta para todo cidadão global e que afeta também os negócios com café. Nós queremos saber, Eduardo, no seu entendimento, como que esse conflito no momento tem afetado o café ou o seu potencial de afetar o café brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, o café já vem, as cotações do café em Nova York, que são a principal referência para o mercado de café, já vem escorregando desde a semana passada, caindo um pouco, apesar dos fundamentos continuarem bastante sólidos, ou seja, a safra brasileira que nós vamos colher a partir de maio vai ficando a cada dia mais claro que ela foi bastante afetada pela seca e pelas geadas do ano passado, e essas chuvas de agora só servem para deixar os frutos um pouco maiores, mas não recuperou a safra. Ela pode fazer efeito e deve fazer efeito com a safra 2023. Agora, por o momento, os fundamentos continuam o mesmo, nós não enxergamos como mudar, mas a Bolsa vem caindo, isso reflete a aversão a risco, com tudo que vem acontecendo com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, essa invasão da Rússia contra a Ucrânia, e também uma posição defensiva. Agora, o produtor de café, na minha opinião, tem que ficar tranquilo agora, aguardar, porque não tem café sobrando, nós não acreditamos que haja um decréscimo no consumo significativo, e nós só podemos ter uma safra melhor, mas não uma super safra em 2023. Portanto, a situação é bastante apertada. Agora, o mercado caiu na segunda-feira, ontem se recuperou um pouco, está caindo forte hoje de novo, e só resta a paciência, porque os custos de produção de café certamente vão ser afetados com tudo que está acontecendo. O dólar deve voltar a subir, nós temos o preço do petróleo que disparou, com o preço de petróleo disparando, combustíveis e inflação sobem junto. Nós temos também os problemas de fretes marítimos, que vão ficar complicados com isso tudo. Portanto, inclusive, os boicotes que estão sendo feitos à Rússia vão mudar o destino de mercadorias nesse próximo mês. Tudo isso nós temos que observar com calma. O que o produtor deve fazer é isso, é aguardar, ficar com calma, só vender quando precisa caixa para despesas de curto prazo, para ver o que vai acontecer com o mercado, porque nos fundamentos não mudaram nada. Nós temos pouco café, o mundo tem pouco café, os estoques nos países consumidores vêm caindo semana após semana, isso tudo indicando essa situação apertada entre oferta e procura. Portanto, a uma certa altura, os preços devem voltar a refletir isso. Mas nós temos que observar, ninguém sabe a duração dessa guerra, o que vai acontecer, os desdobramentos, como é que vão ser essa briga na área econômica entre Europa, Estados Unidos e Rússia também. Tudo isso vai afetar o mercado de café a curto prazo, como já está afetando. Eduardo, eu vou até usar um comentário. Hoje eu conversava com um cafeicultor ali do interior de Minas, na região de Araxá, o João Tavares, e ele dizia o seguinte, que neste momento que a gente não deveria estar olhando tanto para o painel da Bolsa de Nova York. Ele fez até uma comparação de que quando você está chegando na praia, provavelmente está falando de praias no estado de São Paulo, eu acredito que sim, quando você está chegando diminui muito a velocidade, porque o trânsito está muito expressivo, e aí você nem olha a velocidade que está, porque está quase parando. E eu acredito que essa comparação ela faz muito sentido agora, já que não está refletindo esses parâmetros, né, esses fundamentos que você acabou de citar. Nós temos alguma expectativa
Carvalhais, em relação à logística para o café, diferente do que se tinha antes da guerra, em relação à logística, principalmente para alguns embarques e principalmente a recepção dos receptáculos, né, dos containers que vão carregar café, mudou alguma coisa ou pode mudar alguma coisa com a guerra da Rússia? Muito difícil de saber, né? Certamente o destino de certas mercadorias vão mudar, o destino de um certo volume de contêineres vai mudar. Ninguém sabe o que vai acontecer com o custo do frete, que nós já estávamos imaginando que a partir do segundo semestre isso ficaria mais normal, tá? Porque o frete, inclusive para o café, subiu de um modo muito forte. Se nós falamos que o café subiu, o frete subiu muito mais, mas assim, subiu 5, 10 vezes, até conforme o destino por cada contêiner. Outra coisa que subiu muito forte foram os fertilizantes defensivos, bem mais do que subiu o café. E no caso do produtor de café, o preço subiu, mas o número de sacas que ele tem para vender é menor. O preço subiu porque a produção caiu. Portanto, é uma situação muito delicada e o produtor tem que agir com calma nessa hora. Eu não vejo nos fundamentos nenhuma mudança. E também outra coisa, o pessoal fala que o consumo pode cair um pouco, mas isso era esperado pela lei da oferta e procura. Você tem menos café, o preço vai subir e nessa altura o consumo cai. Pelo contrário, se o preço arrefecesse agora, atenderia um aumento de consumo que não teria café para atender um aumento de consumo. Portanto, me parece que a melhor coisa a fazer no momento é aguardar, esperar para ver como é que os operadores em Nova York vão agir daqui para frente. Essa reação foi uma reação defensiva, de gente que podia estar especulando, e na hora que viu toda essa confusão no mundo, foge de ativos de risco, né? E esse pessoal que não é um pessoal que não produz café, nem consome o café, nem é uma indústria de café, ele usa isso como uma espécie de uma especulação. E nessa hora ele foge disso, levando a essa baixa em Nova York, que não reflete o quadro dos fundamentos do mercado de café. Carvalhais, eu vou fazer uma comparação aqui, vou fazer a pergunta. Primeira questão, nós temos a baixa para Nova York, isso é um reflexo do que vem acontecendo no cenário geopolítico do mundo. E temos também uma alta para o dólar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é um reflexo também desse cenário geopolítico. Acontece que no Brasil nós estávamos com uma situação de valorização da moeda local, o real vinha se valorizando. Chegamos até ter alguns dias com dólar abaixo de R$5. Agora ele vai se encontrando na casa de 5,15, 5,16. Hoje devemos ter uma alta mais forte para o dólar. Essa alta, ela chega a compensar parte das perdas que nós temos em Nova York? Carvalhais, como é que você enxerga esse momento para principalmente os cafeicultores que precisam comercializar de algum modo parte da sua produção para fechar as contas? Nós temos que lembrar que a guerra ficou mais forte, essa guerra lá na Rússia e na Ucrânia, justamente nos feriados aqui no Brasil. Na sexta-feira já havia bastante preocupação, mas tudo se agravou no sábado, domingo, segunda e terça, em que nós não tivemos mercado de dólar no Brasil. Hoje, na parte da manhã, também não. Nós temos que observar esses próximos dias e ver qual vai ser a reação do operador brasileiro, dos investidores brasileiros quanto ao dólar, ver como é que o dólar vai se comportar frente ao real. Se espera uma alta, como já vinha acontecendo nos últimos dias da semana passada, já em razão desse novo problema no leste europeu. Vamos ver como é que vai ser isso a semana. Se o dólar subir muito, ele compensa em parte essa queda. Senão, o que vai acontecer a uma certa altura é que os diferenciais de venda no físico dos exportadores vendendo para os importadores lá fora vai diminuir. Ou seja, para compensar essa queda em Nova York. Porque eles não, nos preços atuais, se eles quiserem repassar para os preços em reais o que aconteceu na Bolsa de Nova York, o mercado trava, né? Portanto, é aquilo que eu falei, nós temos que esperar alguns dias para ver como é que todas essas variáveis vão se comportar uma em relação à outra. É uma hora de esperar para ver o que vai acontecer. E os feriados no Brasil atrapalharam também a nossa análise. Ou seja, ontem e anteontem foram 2 dias totalmente parados no Brasil, enquanto a Bolsa de Nova York, num dia, caiu muito, no outro dia, que foi ontem, recuperou metade da queda da segunda-feira.
Hoje, a partir da hora do almoço, os operadores começam a voltar para suas mesas e vamos ver hoje, amanhã e depois o que acontece. Ver como é que cada um raciocina, como é que cada um toma suas decisões de curto prazo. Mas tudo é instável, já haviam muitas variáveis para serem analisadas e essa nova situação no leste europeu trouxe para nós novas variáveis que nós vamos ter que acompanhar. Agora, o que não mudou, eu repito aqui mais uma vez, são os fundamentos. A safra brasileira do ano passado foi pequena para as necessidades brasileiras de exportação e consumo. A safra de 22 vai ser pequena também. O Brasil não tem estoques remanescentes e tem que se virar com o café que tem. O consumo interno continua funcionando e me parece funcionando bem. Você não vê nenhuma informação até o momento de queda em consumo. Portanto, nós temos que analisar. Não mudou nada. O que mudou foi uma alta enorme no petróleo, uma mudança que mexe também com frete, com tudo, e que não está incorporada ainda no preço do café, e não vamos ter que aguardar. O que vai acontecer com o preço do fertilizante, do defensivo? 30% dos fertilizantes que nós usamos vem da Rússia. Ela vai continuar embarcando? Não vai embarcar? Não se sabe. Outra coisa, outros países que precisam de fertilizantes vão insistir na compra de outras origens, puxando o preço do fertilizante. Tudo isso nós temos que observar. Para onde que vai o preço do óleo diesel? Para onde é que vai o preço da energia elétrica? Tudo isso afeta a produção do café agora em 2022 e em 2023. Nós vamos ter fertilizante suficiente para adubar todo o cafezal para a safra 2023? São tudo perguntas que estão no ar e que só o tempo vai responder.